Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora nós vamos criar o front-end do nosso projeto Amigo Secreto. Então, se você não sabe o que é esse projeto, enfim, tudo mais, aqui na descrição tem uma playlist com, enfim, todos os vídeos dessa série, né, da gente criando esse projeto, tá? Então, por exemplo, temos o vídeo com a introdução e visão geral do projeto, temos um vídeo criando o back-end inteiro, desde o planejamento até o back-end no ar. A gente criou em um vídeo só, tá aqui embaixo na descrição também o link na playlist, beleza? E nesse vídeo agora nós vamos criar o front-end do projeto. Então, existe o back-end, existe o front-end e existe o front-end da administração, do painel administrativo. Também a gente vai criar ele em vídeo, legal? E aí, um pequenozinho detalhe. Todos esses vídeos eu gravei em formato de aula. Então, está subdividido em várias aulas. Então, por exemplo, se você for nosso aluno na nossa plataforma, lá na plataforma já está disponível para você, você consegue ver todas as aulas bonitinho, em ordem com o título, enfim, para você assistir no seu próprio tempo, tá? Eu peguei essas aulas, eu juntei todas elas em um vídeo, que é esse vídeo aqui que você está assistindo, no caso aqui do front-end desse projeto, tudo bem? Então você vai ver aí durante esse vídeo eu falando, por exemplo, vamos lá para a nossa próxima aula, e aí já começa a próxima aula, tudo bem? Porque eu peguei todas as aulas e eu juntei em um vídeo só, para você, para facilitar para você aqui no YouTube, tudo bem? Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, tem que se inscrever antes de começar a assistir o vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, aperta no sininho para que todos os vídeos novos, tutoriais, enfim, materiais que a gente publicar, você vai receber em primeira mão, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, claro, já aperta aqui no like, antes de começar a assistir também, já aperta que você já gostou, beleza? Então, sem mais delongas, claro, vamos lá para as nossas aulas criar o nosso front-end do zero até ele no ar. Todos os projetos a gente está criando desde o comecinho do zero, passando por toda a criação, explicando de forma didática, todo o passo a passo, até a gente colocar o projeto no ar de fato, tudo bem? Então, sem mais delongas, eu te vejo em aula. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá criar o nosso projeto para a gente começar a fazer a versão front-end site, tá? Ou seja, a versão em que a gente vai consultar a API, enfim, fazer todo o processo para o usuário final saber quem ele tirou, né? Acessar o evento e saber quem foi que ele tirou. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa para a gente criar, vamos criar do zero aqui. Eu abri um terminal, se você estiver no Windows, você vai abrir o prompt de comando, certo? Você vai navegar para a pasta em que você vai criar o seu projeto. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no desktop. Dentro do desktop eu tenho uma pastinha chamada projetos. Dentro dessa pastinha projetos é onde geralmente eu crio os meus projetos, tá? Eu vou dar o comando clear para limpar a tela. Se você estiver no Windows, o comando é cls. Tá? É o mesmo comando, faz a mesma coisa. Simplesmente limpa a tela, tá? Então, feito isso, vamos criar agora o meu projeto. Então, tendo o Node já instalado bonitinho, obviamente, né? Então, npx create next app. Então, vou dar um Enter aqui para a gente criar o nosso projeto. Primeira coisa que ele vai perguntar para a gente é o nome do projeto. Então, eu vou botar aqui, ó, AS de amigo secreto, tracinho, front-end, tracinho, site. Para a gente já, na verdade, eu vou botar só AS front-end, fica melhor. Então, vou dar um Enter. Nós vamos usar TypeScript? Sim. Nós vamos usar ESLint? Não. Nós vamos usar Tailwind? Sim. Nós queremos a pastinha SRC para ficar mais organizado? Sim, também. Vamos usar o App Router? Com certeza. E precisamos de mudar alguma coisa no import padrão? Não. Então, ele vai instalar aqui o nosso projeto. Enquanto ele instala, eu vou te explicar bonitinho o que nós vamos fazer. Porque é o seguinte, ó, esse projeto aqui ele vai servir, na verdade, como dois projetos. Ele vai servir como o front-end site e a gente vai fazer nele mesmo também o front-end admin. Então, em alguns momentos no processo das pastas, eu vou explicar para você, a gente vai fazer algumas divisões para organizar. Não necessariamente precisa fazer essa divisão, mas fica mais organizado se a gente fizer, tudo bem? Então, por exemplo, os componentes que a gente vai usar para o site, a gente faz numa pastinha, os componentes que a gente vai usar para o admin, a gente faz numa pastinha, as próprias rotas, né? Enfim, eu vou organizar tudo bonitinho com você, tá bom? Então, ó,
projeto foi criado com sucesso aqui na pasta no desktop, na área de trabalho, né? Projetos AS-Front-End. Então, vamos entrar nessa pastinha AS-Front-End. Tá aqui, entrei na pastinha, vou limpar a tela. E aí, o seguinte, antes inclusive da gente começar a mexer, eu já vou instalar o Axios, que é uma biblioteca que a gente vai usar para fazer as requisições, para ficar mais organizado. Então, npm i de install, você pode digitar o nome install também, Axios. Ele vai instalar, e aí, claro, eu tenho que estar dentro da pastinha do projeto, tá? Então, ó, já instalou aqui essa biblioteca, tamo tudo certinho para a gente começar a brincadeira, tá? Então, vou deixar aqui o terminal bonitinho, eu vou vir aqui para o meu editor de código, e eu posso ou clicar aqui em Open Folder e ir até o projeto lá, ou eu posso pegar a pastinha que já está aqui aberta no outro monitor, e eu vou arrastar a pastinha AS Front-End, que é a pastinha que a gente acabou de criar. Então, ó, tá aqui o meu projeto criado com a pastinha SRC, com, enfim, tudo que manda o figurino. Tudo bem? Então agora vamos executar esse projeto só para ver se ele foi criado corretamente, se está tudo certinho e funcional, tá? Então vamos aqui no meu terminal, lembrando, estou na pastinha do projeto, e eu vou dar o comando npm run dev. Ele vai abrir aqui, ó, o projeto aqui no Next 14 e tá aqui, ó, a pastinha que está o meu projeto. Então eu vou copiar essa pastinha, vou vir aqui para o meu navegador e eu vou colar aqui localhost 3000, no caso, é uma pasta onde vai estar o projeto. A primeira vez que eu executo ele vai demorar porque ele está dando o build geral no projeto, tá? Então aqui, ó, projetinho rodando com sucesso. Então a gente vai voltar para cá, tá aqui, ó, projetinho já rodando. Eu vou vir para cá e agora a gente está pronto, o projetinho pronto para a gente começar a brincadeira e começar a criar os nossos itens. Tudo bem? Então, maravilha, vamos lá para a nossa próxima aula, começar a configurar tudo bonitinho que a gente vai precisar e criar, claro, as devidas páginas, enfim, começar a criar o nosso projeto, tá bom? Então, vamos lá na próxima aula. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá organizar bonitinho aqui as nossas rotas, tudo bem? Então é o seguinte, ó, como eu falei na aula de introdução, né? O nosso sistema ele vai ter diversos eventos. Então, a primeira coisa que a gente precisa acessar é a página daquele evento específico, certo? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, nós temos aqui eu vou chamar de site.com, tá? Para fazer uma referência a onde vai estar hospedado esse projeto aqui, tá? Então, o site.com a gente vai ter aqui a home. Então, a gente precisa criar essa home, que é justamente essa página padrão aqui que a gente está acessando agora. O que é que ela vai ter? Bom, nada, né? Você pode fazer a landing page do projeto, né? Do projeto como um todo, não de um evento específico. Por quê? Aqui, a gente não está acessando nenhum projeto específico. Então, aqui basicamente é uma página institucional, simples, né? Que a gente nem vai focar, não é o foco, né, do nosso projeto aqui, essa página. Tudo bem? Depois, eu preciso ter uma página, como eu falei, um link para acessar um evento específico. Então, a gente pode criar aqui, ó, o site.com/event/123, por exemplo. Nesse caso aqui, eu vou acessar o quê? Um evento específico. Então, .com event, aí 456, .com/event/999, enfim. Eu vou ter aí acessar o link do evento específico. E aqui eu especifico o quê? O ID daquele evento. E aí, com base nessa página aqui, acessando essa página, a gente consegue acessar um evento específico. Tudo bem? Então, e se esse evento não existir? Beleza, se esse evento não existir, a gente manda para a página inicial, normal, para a raiz, né? Então, um evento não existe, não existe. Fazer o quê? Beleza? Se ele existir, claro, a gente acessa essa página e mostra as informações daquele evento específico. Então, só traduzindo isso daqui na nossa regrinha do App Router, a gente vai ter basicamente isso aqui. Tudo bem? Então, vamos ter aqui o barra normal e nós vamos ter o /event, e aí o ID específico do evento. Tudo bem? Vamos traduzir isso aqui em rotas de fato acessáveis? Então, vamos lá. Dentro do meu app, obviamente, né, é onde vai estar o meu site geral. Vamos abrir aqui o layout, que é o primeiro que vai abrir. E aqui a gente tem os parâmetros gerais, né, do nosso projeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouquinho dos lixos, tá?
Então, eu vou tirar esse Inter aqui, essa fonte, não vamos precisar dela. Vou deixar o Globals, mas a gente vai alterar o Globals também. Então, vamos vir para cá. Linguagem, vou botar aqui um PTBR. E a class, aqui não vamos usar esse cara. Nós vamos usar TypeScript, certo? Então, aqui no class name, por exemplo, a gente pode especificar algumas coisas, como, por exemplo, BG Gray 950, seria um quase preto, né? E um text gray 100, por exemplo, ou seja, um quase branco. Então, a tela geral do meu site vai ser meio preto, né? E a fonte um pouquinho branca. Então, salvei aqui essas descrições gerais. Aqui vamos botar o título do projeto. Vamos deixar amigo secreto e não vamos precisar da descrição. Então, eu vou remover aqui a descrição, por exemplo. Então, ficou bem limpinho, né, aqui o meu layout. Se eu vir no Globals, eu vou deixar só o import do Tailwind. Eu vou tirar essa galera aqui. Então, tirei essa galera, deixei só o import padrão do Tailwind. Beleza, perfeito. Agora nós vamos para a nossa página inicial, que é a página home, certo? Que a gente, aqui tem o que o próprio Next cria, né? O que é que a gente vai fazer com essa página? Remover tudo. Então, a gente vai criar uma página simples apenas com um texto, né? Amigo secreto, sei lá, por exemplo, no meio, tá? Então, ó, const page, criar aqui, return, vai retornar uma div qualquer com um H1 com o nome home, amigo secreto. E a gente pode botar, por exemplo, aqui nesse amigo secreto aqui um text center para ficar no meio, né? Vamos botar o texto grandão, 4x e um espaçamento aqui em cima e embaixo. Export, default, page, para que ela funcione como uma página normal, né? Então, vamos salvar aqui. Se a gente acessar agora aqui, ó, a raiz do nosso projeto, vai ter simplesmente o fundo meio preto, né? Com a fonte quase branca também, o nome home, amigo secreto. Tudo certo. Beleza? Essa, como eu falei, é aquela página institucional, né? Vamos agora criar a outra rota que a gente planejou, que é a /event o ID do event, tá? Então, aqui em app, a gente cria uma nova pasta e vamos chamar ela de event. Preciso criar um page dentro dessa pasta? Não, porque ela não é uma página em si. Então, se eu acessar /event apenas, não vai acessar nada. Não tem que acessar nada, pelo menos, né? Então, dentro aqui, a gente vai criar uma outra pasta e essa sim a gente põe o ID, que aqui vai ser o ID, o parâmetro, né, que a gente está enviando. E aí, dentro dessa sim, como ela é uma página, page.tsx, e aqui sim a gente vai criar a nossa página. Tudo bem? Então, ó, vamos botar aqui um const page, vamos criar aqui uma página padrão, botar uma divzinha aqui com 3 pontinhos, export, default, page, tá? E aqui sim é a página do nosso evento, a página que a gente pode acessar. Então, por exemplo, ó, se eu vim aqui, eu colocar um /event, ele vai dar a página não encontrada. Então aqui, ó, 404. Se eu colocar um /event /1, por exemplo, aí, ó, ele vem por 3 pontinhos. Ou seja, ele acessou, de fato, alguma página. Beleza? A gente pode também, se você quiser, nessa aula mesmo, a gente já pode ler, por exemplo, ó, deixa eu voltar para cá, a gente pode já ler esse parâmetro aqui, o ID, né, que a gente está recebendo. Então, a gente vai vir aqui, ele vem para cá, né, em forma de parâmetros, né, obviamente. Então, aqui a gente põe params. Vou botar um typezinho aqui para esse cara. Então, ó, type props. Dentro aqui vai ter params. E dentro de params, a gente vai ter um ID, que é um string, né? Como é um parâmetro, sempre vai vir um string. Então, aqui a gente pode botar, por exemplo, ID do evento, params.id. Só para mostrar que está lendo, de fato, né, o parâmetro, tá? Então, lemos o parâmetro, tá aqui, ó, ID do evento 1. Se eu colocar aqui o ID do evento 999 e acessar, tá aqui, ó, ID do evento 999. Então, a gente já consegue pegar o ID do evento. Agora, claro, a gente tem que montar toda a página, né? Consultar, enfim, consultar a API, etc. Fazer todo o processo bonitinho. Tudo bem? Então, como aqui a gente não vai mudar, só tem isso aqui mesmo, eu posso colocar aqui isso aqui numa linha só. Acho que fica até mais fácil
da gente entender e, enfim, economizar a linha, né? Então, coloquei aqui assim, coloquei aqui, pronto. Estou com a página criada e já recebendo o ID do meu evento bonitinho. Agora a gente só faz o restante do processo. Tudo bem? Então, beleza. Criamos todas as rotas que a gente precisa. Então, o layout está criado. Essa é a rota padrão, né? Que não vai, enfim, influenciar em nada. E a rota principal, que é a do evento em si, a gente vai, e é onde toda a mágica, né, vai acontecer, é nessa página aqui. Então, agora a gente começa a focar nessa página e, enfim, a gente vai fazer toda a organização do projeto com base nessa página aqui, tá bom? Maravilha, então, vamos lá para a nossa próxima aula brincar um pouquinho mais. Vamos lá! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá configurar, antes da gente começar a criar essa página, enfim, consultar, etc. Vamos criar agora a estrutura para a gente consultar a nossa API, tudo bem? E a gente vai organizar aqui no nosso projeto de forma que eu consiga mudar a fonte de consulta a qualquer momento sem precisar trocar tudo, sair mexendo em vários lugares no meu código, tudo bem? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou concentrar todas as funções de consulta à API em um local só, que aí, por exemplo, esse projeto parou de usar uma API específica e começou a usar uma outra API. Tudo bem, a gente só vai alterar um arquivo só, que é o arquivo que faz as devidas consultas, tudo bem? Então, vou usar um outro serviço completamente diferente, um Firebase, por exemplo. Sem problema, a gente vai mudar apenas um arquivo, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do SRC, fora da pasta app, tá? Mas dentro do SRC, vamos criar aqui uma nova pastinha e vamos chamar essa pastinha de API. Dentro aqui dela, a gente vai criar tudo que a gente precisa para, enfim, fazer isso acontecer, tudo bem? Então a gente vai criar agora dois arquivos diferentes. O primeiro arquivo é vamos chamar de site.ts. Por que site.ts? Como eu falei em aulas anteriores, esse projeto aqui, ele vai servir como duas frentes, né? Ele vai ter a primeira frente, que é essa que a gente está criando, que é a de consulta para o usuário final, que tem essa página do evento, etc. E ela vai ter uma outra vertente, que é o painel de administração. Ele também vai ser dentro desse mesmo projeto aqui, tudo bem? Então, a gente vai ter as consultas à API do site e a gente vai ter as consultas à API do painel de administração. Então, a gente vai fazer essa separação para ficar mais organizado esse processo, tudo bem? Então, aqui a gente vai criar as consultas do site. Apesar de ser a mesma API, porque uma API só, ela vai servir tanto para o site como para a API, como para o painel da administração, tá? É uma API só para todo o sistema. Mas a gente separa aqui as funções de consulta para ficar mais organizado, tudo bem? E aí a gente vai criar um outro arquivinho, que é o arquivinho de configuração do Axios, axios.ts. Fica mais fácil a gente conseguir identificar, né? Que aí a gente põe aqui todas as configurações de, por exemplo, a URL base da minha API, que aí vai servir tanto para o site como também para o painel da administração. Eles vão usar a mesma fonte de configuração do Axios, tudo bem? Então vamos lá, já que a gente já tem o Axios instalado, vamos agora configurar essa parte aqui, tá? Então, export const, e vamos chamar aqui de de requisição, tudo bem? Axios, vou importar aqui o Axios.create, para a gente criar aqui o arquivo de configuração bonitinho, que vai ter as seguintes configurações. A primeira é a mais importante, o base URL, ou seja, qual é o endereço padrão da minha API. Eu posso colocar ele diretamente aqui, ou, melhor ainda, eu posso colocar ele no arquivo de configuração, no arquivo de ambiente dentro do meu projeto. Que aí eu consigo alterar esse arquivo de ambiente em qualquer, enfim, se eu upar esse meu projeto na Vercel ou em qualquer outro lugar, eu consigo configurar pelo próprio painel de controle do servidor, eu configuro essas variáveis e eu não preciso vir aqui e mudar o código especificamente para colocar esse endereço, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso projeto e vamos criar um novo arquivo na raiz do projeto mesmo, né? Com o .env, que são as variáveis de ambiente, tudo bem? Se você perceber, se eu abrir aqui o git ignore, por exemplo, você vai ver, deixa eu procurar aqui para mostrar para você, que ele vai ignorar o arquivo .env.
Então, o que é que a gente faz? Eu vou criar aqui o arquivo .env, depois a gente cria um outro arquivo com o mesmo nome para ser um exemplo base, tá? Para que ele vá junto com o nosso repositório quando a gente faça o upload para, por exemplo, o GitHub, mas não vai os arquivos com os dados reais, né, de configuração. Tudo bem? Então, ó, aqui o que é que nós vamos fazer? Como a gente precisa criar uma variável de ambiente para ser acessada pelo next, a gente cria aqui, ó, uma next underline public underline base underline API. E a gente põe aqui o valor que a gente quer. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o endereço em que está hospedado hoje o back-end desse projeto. Contudo, esse endereço ele pode modificar. Se, sei lá, por algum motivo a gente precisou modificar esse endereço e botar essa API em outro local. Se eu modificar, o novo endereço vai estar aqui na descrição dessa aula, tá? Logo aqui abaixo na descrição ou em um tópico, enfim, vai estar descrito bonitinho e claro para você que a gente tem um outro endereço para essa minha API, tudo bem? Para facilitar para você, tudo bem? Então, hoje essa API está hospedada aqui, ó. Vou botar até aqui https://pds.b7web.com.br. Então, esse é o endereço padrão da minha API hoje, tudo bem? Então, criei aqui, está aqui das minhas propriedades, né, nas variáveis de ambiente. O que é que eu faço agora? Eu vou usar essas variáveis aqui. Então, process.env. E aí eu ponho aqui o next underline public base API. Bem como eu vou colocar cabeçalhos padrão para todas as minhas requisições. Então, tem um especificamente, né, headers, que eu quero colocar, que é o content-type. Porque a gente vai mandar os dados, né, em formato de JSON, então application/JSON. Está aqui configurado bonitinho o meu Axios com tanto a base da URL como os cabeçalhos padrão de envio. Tudo bem? Então, beleza, configuramos bonitinho. Agora a gente volta aqui no meu site e aqui sim a gente vai começar a criar as funções que a gente vai precisar para consultar a minha API. E aí como é que eu vou fazer? Ó, import rec from, e aí eu posso acessar aqui diretamente do Axios, tá? Eu posso especificar assim, ou eu posso usar o atalho padrão. Então seria /API/Axios. Ele vai acessar do mesmo jeito, né? Então, feito isso aqui, agora eu posso criar, por exemplo, as funções que eu vou precisar para fazer as devidas consultas. Então, por exemplo, a primeira que a gente vai precisar é uma função para pegar o evento, os dados do evento, né, a partir do ID dele. Como é que eu vou fazer? Quando eu for criar a função, eu vou usar um rec. No caso é uma função get, né? Então eu vou usar o get. E aqui eu ponho simplesmente o endpoint da minha API. Então, por exemplo, /events/123, por exemplo. E aqui eu faço a consulta. Não preciso especificar o endereço de onde está a minha API, porque eu já configurei isso no Axios. Então aqui eu faço simplesmente a consulta bonitinho. Se porventura, mais na frente, a gente, sei lá, mudou o endereço de onde está hospedada a API. Ela é a mesma, mas ela está em outro endereço. Eu venho simplesmente no arquivo de configuração aqui das variáveis de ambiente, mudo o endereço da minha API e pronto. O sistema continua funcionando perfeitamente. Beleza? Então, essa é a grande vantagem da gente separar as coisas bonitinho e fazer as devidas configurações. Tudo bem? Então, fizemos aqui as configurações gerais da minha API. Agora, claro, aqui embaixo eu vou criando, né, as funções que eu vou precisar conforme eu vou precisando. Tudo bem? E a gente vai fazer junto todo esse processo aqui. Tá bom? Então, maravilha. A API configurada com sucesso já está pronta aqui para ser utilizada, né? Vamos agora para o nosso próximo passo, né? Para a gente ir criando as páginas e, enfim, fazendo todo o processo do sistema. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima aula. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá fazer a nossa página do evento, né? Para depois a gente consultar o evento, enfim, fazer todo o processo de construção geral dessa página. Tudo bem? Então, vamos primeiro, antes de qualquer coisa, criar a página em si, né, para deixar ela bonitinha. Depois a gente consulta, coloca os dados do evento para o cara saber que ele está acessando, por exemplo, quando ela acessar /event/999, por exemplo,
saber que ele está acessando o evento correto, a gente vai colocar aqui bem no meio da tela, grandão, o nome do evento, a descrição do evento, enfim, tudo isso que são dados que vêm da minha própria API, tudo bem? Então, antes de mais nada, vamos verificar quais são os dados que vêm da minha API, por exemplo. Então, hoje em dia, ó, PDS/ping, se a gente acessar aqui, só para ver se o evento, se a API está funcionando bonitinho, então, /event/1, eu vou ver aqui, ó, os dados do evento. Então, por exemplo, o evento 1, ele já existe, inclusive, tá? Eu criei especificamente para essas aulas, né? Então, ID 1, primeiro ele tem um event, tá vendo? Dentro ele tem ID 1, status true, o título tá aqui, ó, evento teste boladão, descrição, aí descrição eu botei aqui mínimo R$100, então tipo, o amigo secreto vai ter o valor do presente, né? Mínimo é de R$100. Então você pode usar a descrição para fazer qualquer tipo de descritivo que você queira. E se é agrupado, então grouped true, ou seja, esse evento é um evento que é agrupado. Então, características, né, gerais do evento. Então, todas essas informações elas vão vir quando a gente consultar a nossa API. Então, voltando para cá, vamos agora fazer esse processo, fazer essa página bonitinha. Depois a gente põe os dados desse evento dentro da página. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, vou apagar aqui. No lugar dessa div, a gente vai colocar aqui um main, é a parte principal, né, da minha página. E nesse main aqui, a gente já vai fazer o seguinte, ó, text center, então já vai centralizar o conteúdo mesmo, né, mx alto para ficar no meio todo o conteúdo, e a gente vai colocar um tamanho máximo de largura, então max w lg. Então o máximo vai ser o tamanho lg, que é large, né, e um p5 para a gente ter um respirozinho aí interno, um padding 5. Tudo bem? Então, deixa eu colocar 3 pontinhos aqui só para a gente visualizar. Se a gente vir para cá, ó, tá aqui, ó, os 3 pontinhos ficam no meio da tela e a tela em si ela só vai mais ou menos até aqui, ó, daqui para cá. Tá bom? O nosso main, né? Se eu colocar até um background aqui, ó, vou colocar um BG red, colocar um azul escuro 900 só para você visualizar até onde vai, tá? Então aqui, ó, só essa áreazinha aqui é a área disponível que a gente vai ter. Por que tão pequenininha? Porque a gente de fato não precisa de uma área grande, porque aqui simplesmente vai ter o nome do evento, etc. E vai ter um formulário pedindo o CPF do cara, basicamente, tá? Então vamos lá, vamos criar, deixa eu tirar esse redzinho aqui, e vamos criar a nossa página. Então, primeira coisa que a gente vai ter é o header, que é onde vai ter, né, as informações do evento geral, então botar a tagzinha header, com um H1 com o nome amigo secreto, um H2 logo embaixo com o título do evento, né? Então vamos botar aqui título do evento, tá? E logo abaixo um P, um parágrafo, né, com a descrição. Então vamos botar aqui descrição do evento. Então estou botando esses símbolozinhos só para a gente saber que isso aqui vai ser um dado dinâmico, certo? Então, beleza. Logo aqui, depois do header, nós vamos ter, de fato, o formulário, né, de pesquisa do CPF, etc. Enfim, todo o funcionamento geral do meu sistema. Então, vou colocar 3 pontinhos aqui, que a gente vai criar um componente para organizar esse cara. E abaixo o footer, o nosso rodapé, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, criado pela B7 Web. Aí você pode botar o seu nome aí, enfim, você pode deixar a sua cara, né, basicamente. Então, salvei. Vindo para cá, tá aqui, ó, as informações gerais do meu evento. Agora, vamos utilizar aqui pelo menos esses carinhas aqui. Então, o H1, vamos botar aqui um 2XL com vamos botar aqui um amarelo, né, um Yellow 400. Então, o nome amigo secreto vai ficar grandinho aqui, ó, com amarelo. O título do evento é o que tem que ser, é o principal, na verdade, né? A gente vai até inverter. Eu vou colocar esse cara como H2 e o H1 vai ser o título do evento, que é o principal, tá? Então, classzinho aqui, então text 3XL, então vai ser um pouquinho maior, né? E vamos botar aqui um margin top 5 e um margin bottom menorzinho, 2, para a descrição ficar um pouco mais próxima
do que o nome amigo secreto. Então, ó, tá aqui, ó, título do evento. Então, tem aqui um amigo secreto só para dizer que o projeto é isso, que o título do evento, certo? E a descrição do evento. Vamos botar aqui uma estilização com text SM para ficar, ou seja, a descrição vai ser um nome pequenininho, né? E vamos botar um Margin Bottom 5 para empurrar o conteúdo aqui de baixo para baixo. Então, vindo para cá, ó lá. Título do evento vai ficar aqui, a descrição do evento vai ficar aqui. Aqui no meio, né, da tela, no caso, vai ficar aqui o formulário bonitinho. E o rodapé, vamos botar aqui um MT, um Margin Top 5 para dar um respiro também. E o texto SM também, ou seja, pequenininho também. Então, ó, esses 3 pontinhos aqui é onde vai ficar o formulário de fato, onde a gente vai, enfim, fazer o funcionamento do sistema geral. Ou seja, quando o cara acessar /event, /1 ou enfim, o ID do evento, qualquer que seja ele vai acessar essa página. A gente vai, claro, antes de acessar a página, a gente vai identificar qual é o evento, se ele existe, né, se ele sequer existe, e também outro detalhe, a gente vai verificar se esse evento está disponível, se o status dele está como true. Por quê? Quando o status dele não está true, significa que até o evento existe, mas ele ainda está sendo preenchido, então a gente ainda está cadastrando as pessoas, os grupos, etc. Então ele não está disponível ainda para consulta. Então essa página aqui ela só vai ser acessível quando o evento existir e quando o evento estiver com status true, ou seja, quando o evento estiver ativo. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui ó, o evento 1, que é o que a gente está consultando aqui, o status dele está como true. Então, quando a gente acessar ele, a gente vai conseguir acessar bonitinho. Se eu acessar aqui o 999, por exemplo, você vai ver, ó, ocorreu um erro. Ou seja, é um evento que não existe. O 1 existe. Então, vamos vir para cá, ó, vamos acessar o evento 1, por exemplo. Quando a gente consultar a API bonitinho, a gente vai ter aqui os dados do meu evento bonitinho. Tudo bem? Que é justamente o que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Então, vamos lá para a nossa próxima aula, fazer a consulta e colocar os dados certinho do meu evento. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos fazer a consulta à nossa API para a gente ter acesso aos dados do evento bonitinho. Tudo bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Antes de mais nada, vamos criar lá na minha API a função que vai consultar o evento. Tudo bem? Então, essa função, basicamente, o que é que a gente vai fazer com essa função? A gente vai consultar a nossa API enviando o ID do evento. Uma vez que a gente fez isso, a gente consegue pegar os dados daquele evento e a gente mostra esses dados na página bonitinho. Tudo bem? Então, vamos lá fazer esse processo acontecer. Vamos lá. Então, ó, vamos vir aqui. Vamos criar uma função export const chamada, por exemplo, getEvent. Função assíncrona, porque a gente vai fazer consulta, né, a uma API. E qual é o parâmetro que a gente tem que mandar para essa função? O ID do evento. Então, ID, que é um number. Tudo bem? Então, essas funções aqui, algumas, né, ou melhor, pelo menos essas funções de consulta, eu gosto de definir também o type de resposta. Por quê? Porque ele pode ser ou, por exemplo, o próprio evento, né, os dados do próprio evento, que a gente vai criar um typezinho para identificar um evento, ou pode ser false, por exemplo, quando o evento não existir, quando ele não achou o evento, por exemplo, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos, antes de qualquer coisa, na pasta src, vamos criar uma nova pastinha chamada types, para a gente criar os types que a gente vai precisar usar durante o sistema. E o primeiro deles, novo arquivo, vai se chamar event.ts. Ou seja, a gente vai criar o type de um evento. Export type event. Então, o que um evento vai ter? Todos esses dados que a gente consultou na minha API aqui. Então, ó, vai ter um ID, que é um number, vai ter o status, que é um boolean, vai ter o título, que é um string, a description, que também é um string, e o grouped, que é um boolean. Então, todo evento tem que ter esses dados aqui, tudo bem? Então, deixa eu só confirmar se o ID o ID aqui, ó, tá só um, tá um entre aspas, então é um number
de fato. Então, o IDzinho aqui, tudo certo. Criado esse type, vamos fechar aqui. E agora a gente pode brincar um pouquinho aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer a consulta. A gente já tem inclusive o hack para fazer a consulta aqui. Vamos lá, consultar de fato. Então, JSON await hack.get, já que é uma função get. Eu vou colocar aqui um template string. E aí como é que a gente vai fazer? Barra events, barra o ID. Então vou usar aqui ó, minha API, minha variável ID. Ele vai fazer uma consulta justamente ó, a esse endereço aqui. Ele vai pegar a base da API, pode ser qualquer que seja ela, barra events, barra, por exemplo, 1, ou então 2, ou 3, enfim, o número né, que a gente mandar nesse parâmetrozinho aqui. Pegou o resultado, o que a gente vai verificar? Perceba, no resultado, ele vem um objeto com um event, ou seja, tem que ter esse event para a gente saber que de fato veio um evento, certo? Então, ó, return json.data.event. Se existir esse cara, retorna ele. Caso contrário, retorna false. E aí, para especificar o que é esse event, o type dele está como N, tá vendo? Eu vou especificar como event. Então, eu posso botar aqui, ó, as event. E aí, eu vou importar o type event e pronto. Agora, eu sei que event vai vir com essa estrutura aqui, de ID, status, etc, tudo bonitinho, da minha API. Então, ó, se eu passo o mouse em getEvent, o que ele vai ter aqui? Um promise que ele retorna um event. Tudo bem? Ou ele retorna false caso esse event não exista. Então, eu posso, inclusive, definir aqui manualmente essa resposta. Então, por exemplo, ó, vai ser um promise, que ele pode ter um event ou false, caso né, ele não ache esse event. Então, salvei. Agora vamos usar esse cara na página de fato, na página que a gente está consultando né, o processo. Vamos lá. Vamos vir aqui na minha página. E aí a gente vai usar o grande poder do server-side do meu Next. Então a gente vai, por exemplo, ó, fazer a consulta aqui. Lembrando, esse componente page que a gente está criando aqui é um componente do lado do servidor, tá? Que é o padrão de funcionamento do Next. Então a gente pode consultar aqui. Ele vai fazer essa consulta API lá no servidor. Então, quando mostrar a tela para o usuário, já vai ser com os dados já montados bonitinho, tá? Então, claro, provenientes né, do recurso do Next para a gente fazer consultas no servidor. Então, na verdade é do React, né? Mas configurado pelo Next. Então, vamos lá. Ó, pegar aqui um event, vamos chamar de event, ou então event item. Acho que fica melhor de entender, né? Await, para a gente colocar um await, a gente precisa colocar o componente com o async, e aí só é aceito um componente async se ele for do lado do servidor, tá? Então, await, e aí eu vou ter que importar aqui a minha API, ou seja, eu vou ter que importar esse evento aqui. Eu posso, se eu quiser, botar aqui dar um get event, ele vai reconhecer aqui ó, do meu API site, e se eu apertar, ele vai ó, importar o evento, a função diretamente aqui. Pessoalmente, eu não gosto dessa forma. Por quê? Porque eu vou ter o nome aqui no meu código getEvent. E eu não sei que necessariamente esse cara aqui vai ser uma consulta a uma API. Então, pessoalmente, tá? Eu prefiro fazer o seguinte. Eu importo todo mundo as API. E aí, como é que eu faço para usar esse cara? Eu uso aqui API. Aí eu uso getEvent. E aí fica tudo bonitinho. Só de olhar o código eu consigo saber que isso aqui é uma consulta a uma API. Então, ó, params.id. E aí lembrando, esse ID aqui, ele vai vir um string, porque está vindo da URL, vai ser um string necessariamente. Eu vou ter que transformar esse cara em um number, porque o meu getEvent recebe um number, né? Então, passe int para transformar esse cara aqui em um number e pronto. Peguei aqui o parâmetro que eu estou mandando, aqui o ID que eu estou mandando, já mandei ele para o getEvent e ele vai me retornar ou o próprio evento ou false, certo? E aí aqui eu faço a verificação. Se o event item não existir, eu coloquei aqui uma exclamaçãozinha, tá? Ele dá automaticamente aqui um return redirect. Redirect esse aqui, ó, do Next Navigation. Para quem?
para a raiz. Então, o evento nem existe, então não deveria estar nem nessa página aqui, basicamente. Então, ele dá um return. Por que o return? Porque isso vai evitar de renderizar a página, já manda um redirect para o next, já mandar para a minha raiz. Beleza? Além do event item, se ele existir, eu preciso fazer agora uma segunda verificação, que é o quê? Se o evento está com status true. Então, ó, se event.eventItem, que eu já sei que agora existe, né? Mas se o status dele não for true, return redirect. Para onde? Para a barra do mesmo jeito. É a mesma coisa de o evento não existir. Então, eu verifico se ele existe, depois eu verifico se ele está com o status bonitinho, e aí eu retorno, eu dou um redirect para a página inicial. Eu poderia juntar esses dois em um só. Ou seja, se o evento não existe, ou, poderia botar aqui, ou event.item status não existe, retorna para a página inicial. Então, se o evento não existe, ou então, se o status não existe, retorna para a página inicial. Eu poderia também fazer isso daqui, só que com uma interrogaçãozinha aqui. Não, ele não iria aceitar, porque ele pode retornar um false. Então, de fato, eu preciso fazer essa verificação aqui. Então, se o evento não existe, ou o status dele está como false, por exemplo, retorna e vai para a página inicial. Ou seja, para aquela página institucional lá bonitinha. Se ele passar daqui, isso significa que o evento existe, está tudo certinho nele. Então, o que a gente vai fazer? Vai exibir os dados dele. Então, ó, aqui em título do evento, vamos substituir por event item, ponto, e a gente tem todos os dados do nosso evento. Eu simplesmente ponho aqui, por exemplo, o título. Aqui eu vou substituir event item, ponto, a descrição. E salvei. Vamos verificar se está funcionando agora? Vamos vir para cá, para o meu evento. E, olha lá, vou até atualizar aqui. Ó. Atualizei. Ele já acessa com os dados do meu evento. Ou seja, essa consulta API, se eu até atualizar aqui, ó, ele demora um tempinho. Por quê? Ele está consultando a API, que inclusive é uma API externa, né? Então depende da minha internet também, da velocidade da minha internet para funcionar bonitinho. Ou melhor, da velocidade da internet do servidor, que nesse caso aqui é o meu próprio PC, né? Então, ó, amigo secreto, evento teste boladão, que é o evento que a gente está acessando, e ó, mínimo R$100, e aqui embaixo já seria o formulário bonitinho que a gente vai criar nas próximas aulas. Lembrando, ó, se eu acessar, por exemplo, o 999, é um evento que não existe, então ele vai ser redirecionado, ó, para a home do amigo secreto. Então, ó, tá vendo? Foi redirecionado bonitinho. Então, event 1, que é um evento que eu sei que existe, não só existe como está ativado, né? Então, ele acessa bonitinho. Então, ó, evento teste boladão, mínimo R$100. Então, esse seria o link que você iria compartilhar com o pessoal. Claro, não o localhost, mas sim quando a gente publicar o nosso evento, o nosso projeto, né? A gente vai publicar ele bonitinho também. Então, fizemos aqui o processo, amigo secreto, evento teste boladão, mínimo R$100 e página oficial do evento, né? Criada com sucesso. Aliás, semi-criada, né? A gente precisa agora fazer, claro, o processo, a parte mais importante, que é o que o cara digita o CPF dele, a gente valida, verifica se existe mesmo ele, né? E quem ele tirou e exibe para ele essas informações. Beleza? Então, maravilha, vamos lá para a nossa próxima aula, brincar um pouquinho mais. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá fazer a nossa função, né, para consultar um CPF. Uma vez que a gente faz essa função, aí a gente pode vir para cá e criar o nosso formulário, que ele já vai consultar essa função que a gente vai criar e, enfim, a gente já faz todo o processo de consultar, se achar, né, se achar essa pessoa, exibir quem ela é, quem foi que ela tirou, enfim, todo esse processo geral, né, de exibição dos resultados gerais. Então, vamos começar criando a função lá na minha API. Então, vamos vir para cá, criar uma função para a gente consultar esse CPF. E aí, para a gente consultar esse CPF, a gente vai precisar de duas informações. A primeira dela, a gente precisa do ID do evento, tá? Porque tudo rola ao redor do próprio evento, né? Então, se eu tenho aqui um amigo secreto da família, eu tenho um ID.
se eu tenho um amigo secreto e eu estou participando, né? Eu tenho o ID do amigo secreto da família, eu tenho o meu CPF. Se eu tenho, estou participando também do amigo secreto da empresa. Então eu tenho o quê? O amigo secreto da empresa, que é um ID diferente, e o meu CPF também. Então, o meu CPF, beleza, é um só, mas os eventos são diferentes. Então, para eu achar quem sou eu naquele evento, eu preciso do ID do evento e eu preciso do meu CPF para eu fazer a consulta à minha API. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Export, const, vamos chamar aqui de search CPF. Você pode, enfim, dar outro nome se quiser, tá? Async. E aí vamos já preparar aqui bonitinho a função. E eu vou receber as duas informações que eu falei para você. Então, vamos chamar aqui de event ID, que é um number. E esse é o primeiro parâmetro, né? E o segundo parâmetro é o CPF do cara. Então, vamos chamar de CPF mesmo, e aí vai ser um string. Tudo bem? Então, com base nisso, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a consulta JSON await hack.get. E aí, qual o endereço que a gente vai usar? Seguinte, ó, lá na minha API, o endereço vai ser o seguinte. Eu vou até montar aqui, primeiro no navegador, para a gente entender bonitinho, tá? Então, quando eu dou um get em /events /1, por exemplo, tá aqui. Eu vou ter os resultados, eu vou ter os dados do próprio evento. Quando eu ponho um /search, eu posso mandar aqui uma query, né, com CPF, e aí eu ponho aqui um CPF específico. Então, por exemplo, eu tenho aqui cadastrado o 111, só com 3 mesmo, né, caracteres, e tá aqui, ó. Quando eu, por exemplo, consulto o SURL aqui, ele vem, ó, person, que ele vem o dado aqui de uma pessoa específica, e ele vem person matched, que é o dado de outra pessoa. Ou seja, o pessoa 1, tá aqui, ó, ID1, name pessoa 1, é esse CPF aqui, ou seja, sou eu. E o person matched é a pessoa que ela tirou. Então, pessoa 1 tirou quem? Pessoa 4. Outro item outra pessoa, né, que eu tenho aqui é a 222, por exemplo. Se eu acesso com a 222, ó, a pessoa 2 tirou a pessoa 6. Deu para entender, né? Então, essa é a estrutura de resposta da minha API. Tudo bem? Então, vamos para o código e vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, events o ID do evento, event ID, tá aqui, /search, e aí eu mando aqui um CPF e eu mando o próprio CPF. Pronto, montei minha URL de consulta, certo? A resposta, para dar tudo certinho, tem que vir o quê? O person e o person matched, ou seja, tem que vir essa estrutura aqui, tudo bem? Então eu vou fazer a verificação dupla aqui, basicamente, né? Então, se eu tenho json.data.person e eu tenho json.data.person matched, se eu tenho os dois, aí beleza, eu retorno json.data, que aí vai ter, né, os dois carinhas. Caso contrário, retorne false. Que significa o quê? Que ele não achou esse CPF nesse evento. Basicamente, ele não achou essa pessoa. Beleza. Agora, a gente precisa criar um type para essa estrutura de resposta. Para dois types, na verdade, né? O primeiro type, e talvez o mais importante, é para a estrutura de uma pessoa. Então, uma pessoa aqui, ela tem um ID e ela tem um name, tá vendo? Então, vamos criar o type para isso. Então, aqui em types, vamos vir aqui, novo arquivo, vamos chamar de person.ts, export, type, person, e uma pessoa, ela tem um ID, que é um number, e um name, que é uma string. Beleza? Criamos aqui o type para uma pessoa. Agora, nós precisamos criar um type para essa estrutura de resposta. Como assim? Ó, eu tenho aqui, vamos criar, na verdade, um type aqui. Então, novo arquivo, e vamos chamar esse cara de search result type. Tá? Ou, se eu quiser, você pode chamar até de search result apenas, né? Então, vamos renomear aqui. Search result. Então, é o resultado da busca. Por que eu estou criando esse cara em um type específico, em um arquivo específico? Porque a gente vai precisar desse cara em 2 locais diferentes no sistema, tá? Você vai ver quais são esses 2 locais. Então, ó, esse cara aqui basicamente vai ser, ó,
export type search result vai ser um objeto com um person, que dentro dele tem o quê? Um objeto person, então tá aqui, já importa aqui bonitinho. E eu vou ter um person matched com quem? Um person também. Então, essa é a estrutura de resultado, né, que a minha API vai ter. Então, com base nesse type criado bonitinho, eu venho aqui e eu digo o seguinte, eu vou ter uma promise, que essa promise vai resultar ou um search result ou false. Uma das duas opções. Isso significa aqui que o meu data, eu posso até colocar aqui as search result. Então, esse datazinho aqui vai ser um search result, que basicamente é o quê? Um person com os dados de uma pessoa e um person matched com os dados de uma pessoa também. Deu para entender a lógica bonitinho, né? Então, agora meu search CPF eu já sei qual é a resposta que ele vai me ter. Então, é um search result ou então false, caso ele não ache esse resultado. Tudo bem? Perfeito, então, criamos aqui, acabamos de criar a função de busca do CPF em que eu preciso mandar o ID do evento e o CPF. Ele vai me retornar automaticamente os dados de quem eu sou e os dados de quem eu tirei. Pronto, ele já tem aqui, no caso, todos os dados que a gente precisa para fazer o nosso processo aqui de exibição dos resultados. Tudo bem? Então, criada a função de buscar o CPF, agora vamos criar o formulário aqui na minha página, né? Ó, vamos criar o formulário bonitinho para o cara poder digitar esse CPF, eu fazer essa busca, enfim, aí continuar, né, o desenvolvimento do meu sistema, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima aula brincar um pouquinho mais. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá criar a nossa parte do meio do sistema, que é a parte principal, né? Até agora a gente só exibiu os dados do evento, enfim, preparamos tudo bonitinho. Agora vamos criar a parte em que o usuário acessou aqui, ele vai digitar o CPF dele, a gente vai consultar esse CPF e aí a gente vai exibir quem ele é e quem ele tirou, tudo bem? Ou seja, essa área aqui onde tem os 3 pontinhos é uma área que vai ser mutável. Uma hora ela vai exibir o formulário e outra hora ela vai exibir o resultado dessa busca, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui para ficar organizado? Como a página, a gente tenta sempre manter a página como server-side, tá? Então, isso no Next, claro. Então, essa página aqui ela já está server-side, então mesmo tendo uma consulta, essa consulta ela acontece no servidor. Então, ela já vem para o usuário final com tudo bonitinho. Então, as coisas que a gente precisa de interação com o usuário, a gente vai colocar em componentes específicos, tá bom? Então, é o primeiro que a gente vai criar, é esse aqui. Então, ó, src, nova pastinha chamada Components. E aí, para a gente organizar aqui bonitinho, todos os componentes que são do site, ou seja, desse projeto que a gente está criando agora, eu vou criar uma nova pastinha chamada Site e a gente coloca aqui dentro desse cara, tudo bem? Para ficar mais organizado. Então, ó, novo arquivo aqui dentro chamado, vamos chamar aqui de Search. Eu posso chamar de Search ou Search Area, então, vamos chamar de search.tsx. Então, nesse cara aqui, basicamente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o gerenciamento dos resultados. Ou seja, se eu tenho um resultado para exibir, eu exibo um componente que vai exibir quem o cara é e quem ele tirou. Caso contrário, eu exibo o formulário de pesquisa. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse meio de campo aqui nesse componente aqui, tá? Export const search. Esse cara, ele vai receber um único parâmetro. Uma única prop, melhor dizendo, né? Então, vamos botar aqui type props, que vai ser o ID do evento em si. Então, botar aqui ID number, porque o CPF eu não posso mandar para cá. Por quê? Porque eu ainda nem sei qual é o CPF, né? Então, eu vou ter o formulário, aí sim eu vou saber qual é o CPF para eu fazer a consulta. Então, aqui eu mando apenas o ID do evento, que é o que eu vou precisar para fazer a consulta de todo jeito. Eu preciso saber qual é o evento. Sempre eu vou precisar saber, né, qual é o evento que eu estou acessando. Tudo bem? Então, ID, eu mando aqui o ID do evento. E aí, vamos dar um return aqui. Vamos colocar aqui uma section. Essa section, vamos colocar aqui uma class name. E a gente vai colocar
uma área bem demarcada. Então, por exemplo, ó, BG Gray 900. Eu vou colocar aqui um padding 5 para dar um respiro, né, interno. E eu vou colocar aqui um rounded. Como o fundo vai ficar diferente, eu vou colocar um arredondado. Eu vou colocar aqui 3 pontinhos para você visualizar bonitinho isso aqui, tá? Então, criamos o componente search. Vamos vir lá na página. Eu vou substituir aqui esses 3 pontinhos pelo componente search. Então, e aqui a gente precisa mandar a prop ID. Cadê o ID do evento? Eu tenho onde está o ID do evento? Params.id é um dos locais, né, que eu tenho o ID do evento. Ou então, eu também tenho aqui em event item.id. Eu tenho nesses dois lugares, tá? Como eu estou constando aqui em cima, então tanto faz, né? Eu mandar ou o parâmetro ou o próprio ID do evento, aqui fica mais bonitinho. Ele também já é number, né? Então não vou precisar transformar nada, então já está tudo certo aqui. Dei um save. Agora vamos voltar aqui para o search. Olha lá. Estou aqui com os dados de evento, a descrição e essa tarja aqui bonitinha, que é onde vai ficar ou o resultado ou o formulário. E aqui é onde a gente começa a fazer o meu processo bonitinho. Então é o seguinte, ó, esse componente ele vai ser client-side. Por quê? E aí eu vou colocar aqui, ó, use client. Porque ele vai precisar de interação com o usuário. Então, por exemplo, a gente vai usar aqui clique de botão, a gente vai usar state. Então, vamos inclusive criar um state agora mesmo, que ela vai armazenar os resultados, ou o resultado, né, da minha busca. Que aí, quando não tiver busca ainda, ele vai estar vazio. Quando tiver busca, ele vai ter os resultados. Então, ó, const, chamar de results, set results, use state, já importar aqui, e aqui onde eu vou armazenar os meus resultados. E aí, inclusive, eu vou dar o typezinho aqui de quem? Nada menos do que o meu search result. Aqui é outro local que a gente vai armazenar esse cara. Então, isso significa que results vai ter o quê? Search results. Ou seja, aqui dentro eu vou ter o person e o person matched, que vai vir da minha API. Ou então, eu não vou ter nada, né? Undefined, que é quando ele começa. E aí, aqui, ó, a gente usa esse cara para ou exibir o formulário, se eu não tiver o resultado, ou exibir o resultado, enfim, se eu tiver esse resultado, né? Então, olha só, se eu não tenho results, o que é que eu vou exibir? O formulário. Então, a gente vai criar um componentezinho, vamos chamar esse cara já de search form, por exemplo, tá? E se eu tiver os resultados, eu vou chamar aqui um search review, que é de revelar, né, basicamente. Tudo bem? Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, a gente vai criar esses dois componentes, tá? Mas antes disso, vamos pensar o que é que a gente precisa mandar para esses caras. Então, por exemplo, o search form, ele vai fazer a busca, beleza. Mas eu preciso devolver, eu preciso saber o resultado. Então, eu preciso saber o resultado onde? Dentro do search. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui o meu search form vai ser apenas o formulário e o botão de busca. Quando eu clico no botão para ele fazer a busca, eu quero que tenha uma função aqui, no meu componente search. Por quê? Porque essa função é a que vai fazer a consulta à minha API, essa função é que vai pegar o resultado e jogar aqui dentro de results, certo? Então eu preciso que essa função seja aqui, né? Então eu vou criar um handle search button, por exemplo, tá? Ele vai ser assíncrono, porque a gente precisa fazer uma consulta, né, de fato, a API, e ele vai receber o CPF que o cara digitou lá no formulário. Então, é um string, e aí já a gente cria essa função. E eu mando ela para cá, para o meu search form. Então, on search button, eu crio aqui, eu mando aqui o handle search button. E o meu componente de revelar o resultado, o que é que eu preciso? Do resultado, né? Então, results, e eu mando aqui o próprio results. Tudo bem? Quando eu salvar, obviamente, né, vai estar dando erro aqui para tudo que é lado, porque não existe esses dois componentes. Então, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos criar cada um desses componentes. Tudo bem? Então, vamos começar pelo formulário, claro, né? A gente vai digita o CPF, faz a consulta aqui bonitinho, certinho com aquela função que a gente acabou de criar na aula passada. E depois a gente
cria o outro componente que é o de exibir os resultados. E aí fica todo o processo, né? Tudo casadinho, bonitinho. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa próxima aula para a gente criar agora, no caso, o Search Form, ou seja, o nosso formulário para a gente consultar o CPF. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá criar o nosso formulário de busca. Tudo bem? Então, vamos lá criar esse componente Search Form. E aí, para não ficar acusando erro toda hora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, esse results daqui de baixo, e eu vou envolver ele aqui num comentário. Então, vou deixar aqui comentário bonitinho para que não fique reclamando, né? A gente possa focar em criar o meu Search Form. Tudo bem? Então, cria aqui. Vamos aqui na pasta components/site e vamos criar aqui um novo arquivo chamado searchform.tsx. E aqui a gente cria o nosso componente Search Form. Tudo bem? Então, criando ele aqui, return, colocar uma divzinha aqui com 3 pontinhos, apenas para a gente começar a nossa brincadeira, tá? Então, beleza. A gente já sabe que ele recebe props, né? Que inclusive é aquela a ação, né, do botão lá. Então, já vamos colocar aqui props para a gente já poder importar ele lá em cima, né? Lá no componente search. Props, que vai ser, cadê o nome da prop? onSearchButton. Então, onSearchButton basicamente vai ser o quê? Uma função que não retorna nada, mas ela precisa enviar aqui o CPF, né? Que é um string. Então, tudo certo. Eu venho aqui, vou pegar a minha função onSearchButton, ela fica prontinha aqui para ser usada quando a gente clicar no botão, tá bom? Então, esse componente também vai ser client, porque a gente precisa mexer com o state, né? E com o clique do botão, enfim. Então, use client. E vamos agora criar o nosso formulário bonitinho. Então, ó, eu posso manter essa div ou não, tá? Tanto faz. O fato é o seguinte, aqui nesse cara, a gente vai ter basicamente o nome, qual o seu CPF, né? Tem que ter um textinho. Depois a gente tem o input, para o cara digitar o CPF. E a gente tem logo abaixo o botão para ele entrar, né? Como se ele estivesse fazendo um login. Ele digita o CPF dele, clica no botão entrar, certo? Ou exibir resultados, enfim, o nome do botão aí não importa tanto, tá bom? Então, ó, vamos ter aqui um P com qual seu CPF. Nós vamos ter logo abaixo um input, que é o input que a gente vai exibir, que o cara vai digitar, né, o CPF. E logo depois um button, vamos chamar aqui de entrar, mas depois a gente pode mudar o nome desse cara. Tudo bem? Então, beleza. Precisamos também de um local para armazenar o que está sendo digitado no input. Então, vamos botar aqui um CPF input, set CPF input, use state, que vai começar vazio, certo? Então, vamos agora fazer a parte visual, né, do meu campinho aqui do formulário. Então, se eu vim para cá, search form não está definido, né? Vamos importar ele aqui. A gente já criou. Agora eu vou dar um Ctrl espaço aqui para ele aparecer. E ó, ele vai importar aqui bonitinho. Parou de reclamar. E aqui também ele vai mostrar aqui o meu componente. Qual o seu CPF, o inputzinho aqui e o botão de entrar. Beleza? Vamos agora, claro, deixar eles não só funcionais, como estilizados, né? Então, o textinho de qual CPF. Vamos botar aqui um Merging Button 3 para empurrar o input para baixo e text XL para ficar relativamente grande. Aqui no input é onde a gente vai colocar várias configurações. Então, o type, text, o input mode. Eu não sei se você sabe que existe essa prop, né, para o input, que é o numeric. Isso funciona, isso ajuda, né? Principalmente em celular, porque aí quando o cara for para esse input, ele já vai aparecer aquele tecladinho de números, o tecladinho numérico. Já que eu vou digitar um CPF, o teclado tem que ser o numérico, né? Porque senão, se eu não coloco isso, vai abrir o teclado com o ABC, enfim. Aí o cara tem que mudar lá para o número, para digitar, enfim. Então a gente já ajuda ele, né, com o input mode numeric. Então vai abrir o tecladozinho no celular, vai abrir o tecladozinho numérico, tá bom? Placeholder. Digite seu CPF. Obviamente, né, para o cara saber o que está acontecendo.
Depois, vamos agora para um class name aqui para a gente estilizar esse cara. Então, primeiro, ele vai de ponta a ponta do espaço disponível dele. Então, H full. P3 para um padding 3, né, para dar um espacinho legal. BG white, então o fundo vai ser branco. Text black, ou seja, a cor do texto, né, vai ser preta. Text center, ou seja, quando o cara for digitando lá, vai ficar no meio o CPF dele. Então, como é um input só, a tela se resume a um input, né? Então, é legal que ele fique no meio, bem como grandão. Então, text 4XL. Principalmente porque esse é o típico sistema que vários idosos vão usar. Então, quanto maior, melhor. Então, outline none, para não ficar aquele símbolozinho azul, né, ao redor do input. E um rounded LG para ficar bonitinho, arredondado, já que a área que ele vai ficar também é arredondada, certo? E aí a gente pode botar um auto focus, que aí assim que entra na tela, esse input é o que vai ficar com o foco do cursor. Então, salvei. Quando a gente vir para cá, olha lá, qual o seu CPF, e já está aqui, ó, o campozinho de qual o seu CPF. Aí eu só digito aqui bonitinho, tá? Agora, vamos estilizar o botão e depois a gente faz funcionar, né? Então, ambos, tanto o input como o próprio botão também. Então, ó, o botão aqui. Deixa eu dar um espaço para ficar mais organizado, né? Então, class name nele aqui. Ele também vai pegar a tela toda. P3 também. MT3, então margin top 3 para não ficar colado no input. Rounded LG. Text white. Então, o texto também vai ser branco, tá? O texto também vai ser grandão, então 4XL. Vamos colocar aqui também o background, deixa eu colocar aqui na ordem certinha. BG Blue, vou colocar aqui um Blue 800, então vai ficar com o fundo azul, tá? E aí a gente vai colocar uma borda só na parte de baixo, então border B4, para ser bem grossinha, tá? E esse da borda a gente vai fazer um truquezinho, que é o seguinte. Border Blue 600. Então, um pouquinho mais clara do que o fundo, né? Então, ó, salvei. Se a gente vir para cá, ó lá, visualmente fica assim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que quando o cara aperte esse botão, a bordazinha, ela vá para zero. Então, vai ficar um efeito como se o botão estivesse afundando, tá? Então, mais ou menos como se o botão estivesse afundando, tá? Então, ó, aqui a gente põe um active, 2 pontos, border 0. Então, se a gente vir para cá, tá aqui o botão, ó, quando eu clico, ele sai a bordinha. Então, ó, quando eu dou uma clicada, é como se ele fosse afundando. Não ficou tão bonitinho não, né? Geralmente, para fazer o efeito de afundar, a gente remove a borda de baixo, a gente põe uma borda em cima, que aí dá o efeito, de fato, como se o botão estivesse indo para baixo, afundando, tá? Mas assim, pelo menos é alguma ação para o usuário saber que está apertando ele. Tudo bem? Beleza. Estilizações devidamente colocadas. Agora vamos para as ações de fato, né? Então, quando eu clicar no botão, o que é que vai acontecer? On click, ele vai executar o seguinte. Ele vai executar a função que eu já tenho, né? Que é a on search button. Só que essa função eu tenho que mandar o CPF que o cara digitou. Então, o CPF input. O que tiver nessa state que o cara digitou, eu vou mandar para cá. Tá bom? Agora que a gente vem para a parte importante, que é, quando o cara for digitar o CPF, eu vou ter que salvar ele no meu CPF input, certo? Só que não só isso, eu preciso dar uma ajeitada nesse CPF que o cara colocou. Por quê? Ele pode colocar com ponto, com traço, ele pode copiar e colar de algum lugar, que aí vê o CPF naquele esqueminha, né, do ponto, traço, enfim, tudo bonitinho. Eu preciso tirar tudo isso para ficar só o número, tá? Para a gente mandar para a API apenas o número, ou seja, o meu CPF formatadozinho bonitinho, tá? Então, value CPF input, e aqui no onChange é que a gente precisa fazer as devidas modificações, né? Então, o evento set CPF input, em vez de eu mandar simplesmente o target value, assim padrão, eu vou englobar esse cara em uma função que a gente vai criar apenas para a gente diria escapar, né? Dar um escape nesse CPF, ou seja, pegar apenas os números e tirar
ponto, tirar tracinho, enfim. Beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer? Essa função eu posso criar ela simplesmente aqui, mas o ideal é que a gente crie uma pastinha específica para essas funções auxiliares, tá? Então, no src, pastinha nova chamada úteis, e aqui a gente vai criar as funções úteis para a gente, né? Ou seja, as auxiliares legais. Então, escape, vamos chamar de escapecpf.ts. Essa função basicamente, ó, const, export const, escapecpf. Eu vou receber um CPF que vai ser um string, e eu vou retornar esse CPF só que com o escapado, né, por assim dizer. Então, return CPF. Eu vou usar a função replace e eu vou mandar o seguinte para essa função. Eu vou criar uma expressão regular. Então, /gm aqui. E vou substituir qualquer coisa que bater com essa expressão regular, eu vou substituir por aspas, ou seja, por nada. Eu vou remover, basicamente, né, da string. Então, eu vou remover o ponto ou o tracinho. Então, se eu achar um ponto ou o tracinho é o ponto, eu preciso ter um prefixo desse carinha aqui, tá? Isso é a expressão regular básica. Então, ele vai procurar por o ponto ou por um tracinho e vai remover, basicamente, do meu CPF. Salvei. Aqui ele vai dar o escape CPF. Então, se eu mandar o CPF só número, sem problema. Se eu mandar o CPF com o ponto e tracinho, ele vai remover os pontos e tracinho e vai retornar apenas os números, no caso, tá? Então, beleza. Agora eu estou de posse dessa função, eu vou jogar ela para cá. Então, escape CPF, tá aqui ela. Mandei, ele devolve aqui o CPF input e eu mando para o CPF input. Então, tudo que o usuário for digitando, eu já vou automaticamente filtrando bonitinho e exibindo o CPF somente os números. Tá bom? Então, vamos testar para ver se está funcionando? Vamos vir para cá. Deixa eu até atualizar a tela aqui. Atualizei a tela, o autofoco já entrou em ordem, né? Então, já está aqui, ó, piscando lá. Então, se eu digitar aqui qualquer número que eu queira, ele já fica o número. Se eu coloco um ponto, ó, não funciona. Se eu coloco um traço, também não funciona. Então, tem gente que gosta de copiar e colar CPF, né? Então, por exemplo, vamos botar aqui um 999.999.99.99. Então, um CPF qualquer. Eu venho para cá, copiei o CPF, eu venho aqui e vou colar. Então, colei. Ó, ele pega apenas os números. Legal? Então, pelo menos uma forma, né, de dar um tchanzinho extra e ficar organizado, né, o meu sistema. Tá bom? Então, basicamente eu criei aqui o componente SearchForm, que basicamente o que é que ele faz? Tem o formulário, bonitinho, tem o botão, o formulário já está cuidando aqui de armazenar o meu CPF input bonitinho, certinho. Quando eu clico, ele envia para o OnSearch que a gente volta para cá e o OnSearch está atrelado nessa função aqui, a gente recebe o CPF que o cara digitou e aqui é onde a gente vai de fato fazer a busca daquele CPF e armazenar ou não os resultados, certo? Então vamos fazer isso aqui agora? Vamos lá, ó. Primeira coisa, eu tenho que saber se o cara digitou alguma coisa, né? Então, se ele não digitou, então se o CPF veio vazio, eu dou um return aqui, então não vou fazer nada. Se o cara não digitou nada, eu não faço nada, tá? Se ele digitou, aí tudo bem, agora vamos para o próximo passo, que é fazer a consulta à minha API. Então vamos importar a minha API aqui. Importe tudo as API, como eu falei, né? From, e aqui eu ponho API /site. Então, aqui a gente faz a consulta à minha API. Então, JSON de resultado, await API.searchCPF, certo? E aqui eu mando o ID do evento. É o ID, que eu já tenho, e o CPF, que eu também já tenho. O que é que ele faz agora? Apenas verifica. Se ele não achou o resultado, return, já dá um alertzinho aqui. Então vamos dar um alert aqui, desculpe, não encontramos seu CPF. Caso passe daqui, quer dizer que achou. Então, search set results, melhor dizendo, né? Eu mando o próprio JSON, que é o quê? O próprio search result. Então, é os resultados, né, basicamente,
da minha consulta. Então, eu não vou nem chamar de JSON, na verdade. Vamos chamar aqui de result. Então, verifica aqui result e manda result para a minha state. Quando ele manda result para a minha state, automaticamente a própria página, né, vai ser renderizada para remover o formulário e agora exibir o outro componente que é o Search Review. Então, salvei e vamos testar aqui agora. Ó. Atualizei aqui. Vou mandar um tapa no teclado. Então, tapa no teclado, vou apertar em entrar. Apertei. Ele, ó, desculpe, não encontramos seu CPF. Agora, eu tenho um CPF que eu sei que existe, que é o 111. Então, se eu aperto em entrar, agora, ó, sumiu o formulário. Ou seja, deu certo. Ele fez a busca, ele achou aquele CPF, agora ele vai exibir o resultado bonitinho. Tudo bem? Então, feito isso, agora vamos para a próxima parte, né, a próxima etapa, que é exibir o resultado certinho aqui. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá fazer o componente para exibir os resultados, que é o meu Search Review. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, aqui na pastinha Components, pastinha Site, vamos criar aqui um novo componente que é o Search Review.tsx. Então, export const Search Review. Esse cara, ele recebe uma prop, né? Que é a prop results com os nossos próprios resultados. Então, props, results. E aí, vamos agora criar só esse typezinho aqui, props, results. Que, quem é esse cara? É o meu bom e velho search result. Legal? Ou seja, é o person e o person matched. Legal? Então, eu já tenho aqui agora os meus dois resultados. Então, vamos pegar aqui, colocar uma divzinha e a gente põe agora os resultados. Então, basicamente agora eu tenho duas coisas para fazer aqui dentro desse componente. A primeira, eu quero exibir quem é você, apenas para você ter noção de que de fato você acertou o seu CPF, tá? Então eu digo o seu nome e aí posso dizer, por exemplo, parabéns, você tirou, e aí logo abaixo eu ponho o nome da pessoa que ela tirou, maiorzinho, enfim. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou botar um pezinho aqui com results.person.name, certo? Ou seja, o meu nome, né? Depois, aqui vou botar aqui um parabéns, vírgula, você tirou 2 pontos, e aí logo abaixo eu ponho um outro pezinho com o nome da pessoa que foi tirada. Então, results.personmatchedName. Então, basicamente, seria assim. Agora, claro, a gente vai estilizar esse negócio para ficar bonitinho, né? Então, ó, vamos voltar para cá. Deixa eu atualizar novamente. Sim, agora a gente tem que ir lá no Search e ativar esse cara, né? Então, vamos tirar aqui o comentário para que quando eu tiver um resultado, eu de fato exiba, né, esse componente. Então, Ctrl espaço, vou importar ele aqui. Importei. Vamos voltar aqui para o Search Review. Deixa eu fechar esses arquivos que não estão sendo usados mais aqui, só para a gente não atrapalhar. E atualizar novamente a tela. Pronto. Estamos aqui no evento teste boladão. Agora vamos botar o CPF 111. Apertei em entrar. E olha lá. Pessoa 1, parabéns, você tirou pessoa 4. Então agora vamos só estilizar para que a pessoa veja bonitinho quem ela é e principalmente quem ela tirou. Tudo bem? Então vamos lá. O da pessoa, vamos botar só ela grandinha, né? Então, 3XL. Aqui no parabéns vai ter que ser um pouco menor, né? Então, 2XL e aí um MY, ou seja, um margem tanto em cima como embaixo de 3 para dar um respiro. Vamos salvar. Olha lá, pessoa 1, que vai ser o seu próprio nome, né? Parabéns, você tirou. E aí aqui, pessoa 4, que é aqui onde a gente vai dar o maior destaque, né? Então aqui a gente pode, inclusive, colocar em uma área destacada dentro do destaque, né? Então, vamos botar aqui um text 4XL, então maiorzão. Vai ser branco. Acho que já está branco, né? Mas vamos manter ele branco aqui. Então, como já está branco. BG Blue 800. Então, com outro background específico. Margin
em cima e embaixo 5 para dar um espaçamento bem maior, e dentro um P X, ou seja, na horizontal vai ser só 5, mas na vertical o padding vai ser de 20. Vai ser grandão o padding para ter um espaço grandão mesmo, tá? Rounded LG. E vamos botar uma borda, né? Então, border 2. Vamos botar uma borda pontilhada, então a dashed. E border blue. Vamos botar um 300, que é um pouco mais claro. Então, grandão aqui na minha estilização. Posso vir para cá, dar um enterzinho para ficar na própria tela, conseguir ver todas as informações, né? Então, salvei, vindo para cá, olha lá, pessoa 1, ou seja, vai ser o seu nome, né? Parabéns, você tirou, e aí pessoa 4, ou seja, tá bem destacado quem ela tirou, que é a informação principal, né? E aí até um idoso vai conseguir entender bonitinho que aqui vai ter o nome dele, ele vai se reconhecer, parabéns, você tirou, e aí que mostra a pessoa que ele tirou. Tudo bem? Então, perfeito. Quando eu atualizo a tela, eu já volto, né, para digitar o CPF. Então, ó, 222, que é outro CPF que tem. Vamos acessar. Ó lá, pessoa 2, parabéns, você tirou. Pessoa 6. Se eu atualizar aqui, eu tenho outro que é o 333. Se eu acessar, ó lá, pessoa 3, parabéns, você tirou. Pessoa 8. Legal? Então, esse é o nome das pessoas que eu coloquei na API de teste, né, no evento teste boladão, para a gente brincar. Tudo bem? Então, acabamos aqui de criar todo o meu projeto. O site, pelo menos, né? A parte principal, que é a parte do site. Então, acessou o evento, tá aqui, evento teste boladão, descriçãozinha legal. CPF, o cara vem, digita o CPF dele, aperta em entrar, ele mostra o nome da pessoa, parabéns, você tirou o nome de quem ela tirou. Tudo isso consultando a API, enfim, tudo isso bonitinho, acessando tudo certinho, tipado, organizado, ou seja, evento show de bola. Beleza? Então, criado o evento com sucesso, agora vamos, claro, colocar ele no ar. Então, vamos agora fazer os procedimentos para colocar esse cara no ar. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa próxima aula. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula aqui, olha só, antes da gente finalizar o projeto, vamos fazer uma funcionalidade nova aqui nesse projeto, que é o seguinte. Ó, se a gente está na página do evento aqui, vou até atualizar ela, está aqui a página do evento bonitinha. Se eu digito um CPF específico e aperto em entrar, quando eu aperto, ó, existe um tempinho, para que é, obviamente, né, o tempo que ele vai fazer a consulta. Só que esse tempo não está com nenhuma resposta para o usuário que está, de fato, acontecendo alguma coisa. Então, para a gente ter uma resposta e ficar o sistema todo redondinho mesmo, vamos fazer um loading nessa área. Então, quando o cara apertar, ele vai, enfim, ficar buscando, né, basicamente, e aí ele faz uma espécie de loading, ou seja, ele vai dizer para o usuário que está acontecendo alguma coisa. Vai que a internet do cara está um pouco mais lenta, por exemplo, enfim. Então, para ficar bonitinho o nosso sistema, vamos lá fazer esse processo, tá? Então, é o seguinte, como é que a gente vai fazer em termos visuais? Quando o cara apertar em entrar, eu vou enviar uma prop específica para o meu formulário, que ele vai desativar o campo, ele vai desativar o botão também, e o nome, ao invés do nome entrar, vai ficar o nome buscando. Então, apenas vai ficar desativado, né? Tanto o campo quanto o botão, e o nome buscando, tá? Que aí dá a mensagem de que de fato está acontecendo alguma coisa, certo? Então, vamos lá fazer esse procedimento. Primeiro, esse loading tem que estar numa state, né? Então, vamos botar aqui. Isso eu estou no componente search, que é o componente geral, né? Que administra tanto o formulário quanto o resultado da busca, né? Então, loading, set loading, use state vai inicializar como false. E aí o que acontece? Aqui na minha função que faz a busca, né? Antes de fazer a busca, eu dou um set loading como true, e após a minha busca, eu dou um set loading false. Isso tem que ser após a busca e não após esse alerta aqui se der algum problema. Porque se der algum problema, a busca, o loading tem que ser desabilitado, né? Antes disso, claro. Para que o cara possa digitar um novo CPF, por exemplo. Tá? Então, loading true, loading false. Beleza, estamos agora ativando e desativando o loading. Agora o que é que nós temos que fazer? Mandar esse loading para o meu search form. Então, ó, vou dar um enterzinho aqui. E vou mandar
o loading como uma prop para esse cara. Então, ó, loading aqui como uma prop para esse cara. Então, vamos aqui para o search form, vamos adicionar esse loading, que vai ser um boolean, e a gente recebe ele loading aqui. Agora a gente vai fazer alguma coisa com base nesse loading, tudo bem? Então, por exemplo, ó, uma das coisas que a gente pode fazer, que é desabilitar o campo baseado no loading. Então, quando o loading tiver true, o campo vai ficar desabilitado. Mesma coisa para o botão. Então, desabilitar aqui no loading, certo? Agora vamos trocar o textinho. Então, textinho aqui trocando. O que a gente vai fazer? Verificação. Se loading tiver como true, o que é que a gente faz? A gente põe aqui um buscando. Caso contrário, a gente põe o nome entrar. Isso no texto do botão. Tudo bem? Agora vamos testar para ver se está funcionando bonitinho isso aqui. Vamos lá. Atualizando. Está aqui. Vou digitar 111. Apertei. Olha lá, o nome buscando e depois apareceu o resultado. A única coisa que não aconteceu, na verdade aconteceu, mas sem efeito visual, é o bloqueio do campo e do botão. Então, ó, 111. Apertei. Eu não posso mais trocar o botão. Vou até botar a internet lenta, na verdade. Ó, vamos vir aqui no inspecionar, na aba Network, e aqui em No Throttling, eu vou colocar aqui, ó, Slow 3G. Slow 3G. Lembra de tirar esse cara aqui, tá? Senão sua internet não, né? Seu navegador vai ficar lento de propósito. Então, ó, deixa eu atualizar novamente. Ele vai até demorar um pouco mais para carregar, enfim, ele vai estar com, literalmente, né? Slow 3G. Então ele está carregando aqui, enfim, agora está demorando mesmo, né? Agora está com slow de fato. Então, vamos só esperar aqui. Eu vou botar um fast 3G. Acho que fica mais tranquilo da gente trabalhar. Então, fast 3G. Pronto, carregou. Agora vamos digitar. Então, 111, entrar, buscando, e aí apareceu, tá? Na verdade, ficou quase igual à internet normal. Então, eu estou com a Fast 3G. Bom, deixa eu botar no Throttling. Vamos atualizar a minha tela. Pronto, atualizou. Agora eu vou colocar Slow 3G e vou buscar. Então, busquei. Agora está demorando, ó. Agora apareceu. Tudo bem? Então, beleza. Deixa eu botar no Throttling para a gente poder atualizar. E aí depois a gente... Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, ó. O Disabled está de fato já desabilitando os campos, tanto o campo de input como o botão, eu não consigo alterar eles. Eu tenho que fazer agora um efeito visual, a gente pode fazer isso com o próprio Tailwind. Então, ó, Disabled, aí eu posso colocar aqui um Opacity, por exemplo. Então, vou botar aqui um 50. Então, vou botar tanto nesse como no botão, nos dois. Agora vamos testar para ver como é que está funcionando. Vou atualizar aqui novamente. Estou com o No Throttling. Vou colocar aqui o Slow 3G. Então, 111. Apertei. Olha lá. Tá vendo? Agora ele ficou um pouco mais apagado, dizendo que de fato está fazendo algum tipo de carregamento. Eu posso até aumentar esse opacity aqui. Tá 0,50, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui um 20. Um 20 aqui no botão também. Vamos testar? Deixa eu atualizar. Opa, tá no slow. Se eu tirar o throttling. Agora eu vou colocar slow. 111. Apertei. Olha lá, fica bem apagado, indicando que está buscando. E depois, ó, aparece bonitinho aqui a busca. Vamos testar errando o CPF, tá? Então, deixa eu tirar o throttling. Agora, colocar de novo. E vou dar um tapa no teclado para ele não achar. Apertei, buscando. Não achou. Ó, desculpe, não encontramos seu CPF. Quando eu dou OK, ó lá, volta para eu poder digitar. Vou digitar agora um correto. Digitei, ele vai buscar novamente e aí ele mostra bonitinho. Então, tudo certo. Deixa eu tirar o throttling aqui para não esquecer. Fechar esse cara. Tudo certo agora. Loading criado com sucesso. Deu para entender a lógica de criação desse loading, né? Então, só recapitulando. Eu criei uma state loading, que ela é controlada na requisição. Então, antes da requisição, ela seta como true, espera a requisição, depois ela seta como false, né? Tudo certo. Mandei essa state para o meu
search form, e aqui é onde a gente faz a mágica. Então, recebemos ele, tá aqui ele, e eu usei ele, como ele é um boolean, true ou false, eu usei ele emprestado para o disabled. Então, quando o disabled for true, vai ficar desativado, né, esse input. Quando for false, não vai ficar desativado. Mesma coisa para o botão. E aí, a gente usou ele também para trocar o texto do próprio botão. E também a gente colocou para que quando o botão estiver desativado, ele coloca essa estilização, opacidade 20. Mesma coisa para o botão, opacidade 20 no botão quando ele estiver desativado. Então, basicamente, essa foi a lógica que a gente usou para fazer o loading. Então, mesmo com a internet rápida, por exemplo, agora, ó, sem throttling nenhum, se eu colocar 111, ele aparece o buscando e depois ele aparece o nome da pessoa. Então, tudo certo, maravilhoso, loading criado com sucesso. Agora sim, finalizamos totalmente o nosso projeto. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá subir o nosso projeto para o GitHub para a gente poder fazer o deploy dele, independente de onde seja, tá? Como é um projeto em Next, é bem mais fácil fazer um deploy, por exemplo, na Vercel, mas a gente pode fazer o deploy desse projeto em, enfim, qualquer um, nosso próprio servidor, enfim, não importa, tá? Independente de qualquer coisa, a gente precisa ter o projeto no GitHub, até para a gente ter o projeto sem ser só no nosso PC, né? Vai que toca fogo no PC, a gente perde o projeto. Não faz muito sentido isso, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Ó, aqui a gente tem o arquivo, por exemplo, de ambientes. E perceba, apesar de no Git Ignore eu ter essa configuraçãozinha aqui, no caso, o ponto local, ele não está ignorando o ponto env purão. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou trocar aqui, eu vou dar um rename para .env.local, que aí ó, automaticamente ele vai ser ignorado, tá vendo? Mas, contudo, todavia, ele continua funcionando no meu projeto, tá? Então, ó, se eu atualizar aqui, por exemplo, ó, buscar, o projeto continua funcionando normalzinho, tudo bem? Por quê? Porque aqui no terminal, ó, quando eu alterei o nome, ele aparece aqui, ó, reload env.env.local. Então, quando eu dei o rename, automaticamente o próprio servidor, que inclusive está rodando aqui ainda, né? Vou até parar de rodar ele, dar um clear. Ele já entendeu bonitinho. E aí, o .env.local já caiu dentro do git ignore, então já foi literalmente, né, ignorado. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Como a gente tem aqui uma estrutura, no caso só tem um item, né, mas é um item, né, que precisa ser levado em consideração. A gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou abrir um novo arquivo, .env.example, então vai ser um arquivo de exemplo, né, e aí eu venho para cá, coloco 3 pontinhos, por exemplo, indicando aqui qual é a estrutura, ou seja, quais são os itens que eu devo ter. Então, o ponto local vai ser de fato o que vai ser usado, e o ponto example é um exemplo, e aí ele, tá vendo, ó, ele vai ser pegado pelo meu Git normalzinho, tudo bem? Ele vai junto com o repositório, só não vai o que tem os dados reais, beleza? Então, perfeito, show de bola, organizamos aqui tudo para a gente conseguir criar o nosso repositório, né? Agora o que é que nós vamos fazer? Eu já parei aqui a execução, tá? Do meu item, tudo certinho aqui. Vamos agora adicionar tudo no meu repositório local. Então, se eu der um git status, ele vai ter ó, várias coisas que não estão adicionadas. Então, o que é que nós vamos fazer? Git add ponto, para ele adicionar todo mundo, né? Vamos agora dar um commit, git commit, colocando agora, vamos chamar aqui de initial commit. Então, commit inicial já vai com todo mundo. Então, git status, tá vendo? Na branch main não tem nada, tá tudo certinho. Repositório atualizado com sucesso. E aí, ó, tudo fica branquinho aqui, certinho. Só as coisas que vão ser ignoradas, né? O next env, o .env.local, o node modules, o .next, que é o build, né, do projeto, também é ignorado. Então, tudo certinho, tudo maravilhoso. Agora vamos para o nosso GitHub e vamos criar um repositório. Então, eu vou chamar esse cara aqui de as.frontend. Como a gente tem o AS-frontend, como a gente tem o AS-backend,
Então, esse vai ser o front-end, tudo bem? Então, vou criar o projeto, não vou adicionar nada, porque a gente já tem um projeto com os arquivos tudo bonitinho, né? Então, vou só criar o projeto, público mesmo, mas eu posso criar privado se eu quiser, tá? E aí aqui tem, ó, os comandos, já tá bonitinho aqui, os comandos para eu adicionar a um repositório existente. Então, eu simplesmente vou adicionar o remote, então vou até copiar aqui. Então, vindo para cá, adicionei o remote. Depois ele manda, ó, eu dar um M no branch main, mas ela já tá com esse nome, né? Eu vou dar só para dar mesmo. E depois o push, claro, para enviar os meus códigos. Então, pushzão para enviar os códigos, o origin e o main, então enviado com sucesso. Então agora se eu vim para cá no GitHub e atualizar minha tela, eu tenho agora todos os meus arquivos, né? Todo o meu projeto, né? Melhor dizendo, tudo bonitinho, tá? Inclusive o README, que ele tá o README padrão do Next, né? Mas se você quiser, você pode modificar esse cara, tá? É interessante que você modifique, inclusive, tá? Então, tô agora com o meu repositório devidamente criado e eu posso mandar ele para Vercel, eu posso usar ele para fazer o deploy em qualquer, enfim, em qualquer lugar que eu quiser ou não fazer deploy em lugar nenhum e deixar ele bonitinho aqui somente armazenado no GitHub. Tudo bem? Beleza, então, show de bola. Vamos lá para a nossa próxima aula. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos lá fazer o deploy do nosso projeto na Vercel. Beleza? Então, vamos lá. Ó, eu já criei minha conta aqui. Então, se você não criou a conta, você acessa o site da Vercel, você cria a sua conta, enfim. Preferencialmente, cria ela associada com o GitHub, sua conta no GitHub, tá? Porque aí o seu repositório já vai aparecer, por exemplo, ó, já apareceu aqui o repositório que a gente criou na aula passada, que foi esse aqui. Você já pode, ó, já vai aparecer aqui bonitinho para mim, para eu importar e criar já, e já fazer o deploy automaticamente, tudo bem? Então, uma vez que você criou a conta, você vai acessar numa tela parecida com essa, né, se eles não mudarem o layout. Eu, obviamente, criei uma conta hobby, tá vendo? Então, vamos lá. Já tá aparecendo aqui o meu repositório, se não você pode pesquisar, enfim. Pode ser um repositório privado também, como ele tem acesso ao seu GitHub, ele vai ter acesso aos seus repositórios privados também, tá? Então, vamos pegar aqui o AS Frontend, vou clicar em Import, e aí lembrando, eu vou fazendo o processo junto com você, passo a passo, para a gente ir aprendendo bonitinho todo o processo, tudo bem? Então vamos lá, ó. Nome do projeto, vamos manter o mesmo nome do meu repositório. O framework, obviamente, que vai ser o Next, certo? O root, vamos manter também tudo bonitinho. Agora vamos para as opções, vamos principalmente aqui, ó, primeiro para as variáveis de ambiente. Então vamos criar aqui as variáveis de ambiente que a gente precisa. Então, por exemplo, ó, vamos vir aqui no env local, por exemplo, que ele não foi para o meu repositório, tá vendo? Então vamos vir aqui, vamos pegar a variável que a gente precisa, vamos colocar ela aqui e vamos colocar o valor que a gente precisa, que é justamente o da minha API. Então vamos pegar ele aqui, colocar ele aqui e vamos adicionar. Então pronto, já adicionamos aqui uma variável de ambiente, tudo bem? Agora vamos vir aqui, nesse cara você só precisa modificar alguma coisa caso você tenha modificado. Então, por exemplo, o comando de build, ele é por padrão npm run build. Se você modificou, aí você habilita aqui e você modifica o comando, tudo bem? Como a gente não modificou nada, eu vou deixar tudo o comando de install para instalar as dependências, o repositório padrão, já está aqui tudo o padrãozinho. Só se você modificou alguma coisa, aí você modifica aqui, tudo bem? Então, só criei minha variável de ambiente que eu preciso, agora vamos clicar no botão Deploy, que ele vai fazer o procedimento tudo bonitinho, vai carregar as devidas configurações, variáveis de ambientes e etc. E aqui, ó, ele está fazendo o processo bonitinho. Então, ele vai dar o build, depois ele vai, deployment summary, o resumo geral, né, do processo, vai fazer as devidas verificações, vai criar um domíniozinho, um subdomínio no caso, né, para mim aqui, enfim, ele vai fazer todo o procedimento. Quando ele terminar tudo aqui, ou se acontecer alguma coisa no meio do processo, eu volto aqui com você para explicar. Ó, terminou de fazer o deploy, já para mim já está tudo certinho. Aqui, ó,
se eu botar o mouse, né, eu já consigo ver lá embaixo o endereço. Eu posso clicar aqui e abrir uma nova guia, por exemplo. E ele vai, ó, no caso aqui está o s-frontend.vercel.app. Olha lá, já abriu aqui bonitinho. Vamos abrir um evento? Vamos lá. Então, /event, /1, por exemplo. Vamos ver se ele vai abrir certinho. Olha lá, evento teste boladão. Ou seja, literalmente já está funcionando. E aí eu venho para cá, coloquei uma pessoa, buscou, olha lá. Pessoa 2 tirou, pessoa 6, enfim. Olha lá, projetinho no ar funcionando bonitinho. Vou acessar um evento que não existe, ele vai e manda eu para home. Olha lá, mandou para home novamente. Então, projetinho no ar. E aí, lembrando, eu posso adicionar um domínio específico, aquele, claro, como eu falei, criou um subdomínio, né? Criou uma URL temporária. Eu posso adicionar um domínio aqui para ficar amigosecreto.com.br, por exemplo, tá? Posso, enfim, criar branches novas e aí eu posso verificar e visualizar essas branches. Ele já vai aparecer bonitinho, tá? Posso vir aqui para o meu dashboard, ele já vai aparecer, enfim, mais informações, né, gerais sobre o próprio projeto. Aí tem o Analytics, tem, enfim, Deployments, que é o histórico, né, do que está acontecendo, enfim. Aqui você, na Vercel, você vai conseguir ver as diversas configurações e coisas diferentes que você pode brincar com relação a esse projeto. Tudo bem? Mas o mais importante, o principal, tá aqui no ar o meu projeto e já pronto para funcionar. Então, se eu tenho, por exemplo, se esse evento aqui, teste boladão, é um evento real, eu pego o link, passo para qualquer pessoa, para as pessoas, né, envolvidas no caso, né, no Amigo Secreto, ela vem lá, digita o CPF dela, aperta em entrar e ela vai ver quem ela tirou. Pronto, está funcionando, projetinho do zero até no ar. E aí, como eu falei, aqui está o dashboard, enfim, tá todos os detalhes específicos sobre o projeto. Quando você fizer modificações no projeto, quando você mandar essas modificações para o main, para a branch main desse repositório, automaticamente o Vercel vai dar o build novamente no projeto e vai atualizar ele para você aqui bonitinho. Tudo bem? Se você criar outras branches, vão aparecer aqui, ó, no Preview Deployments, para você, enfim, criou uma branch, você quer testar ela antes de botar na main, você pode vir e você testa por aqui. Tudo bem? Beleza, maravilha, show de bola. Vamos lá para a nossa próxima aula. Vamos lá.